Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, uma palavra tão gostosa está em Lucas capítulo 3, versículo 7 até o versículo 9. Diz a palavra do Senhor: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos do arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado também já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Quando eu penso em João, mas que coragem! Você já pensou uma palavra dessa, raça de víbora? Ele não estava falando para qualquer um, ele estava falando para aqueles que se achavam, aqueles que tinham títulos, aqueles que eram os escribas, os fariseus, aqueles que tinham diante da população, diante do povo, eles eram considerados como inclusive homens de Deus. Então você pode até parar e falar: mas Raquel, eles estavam querendo ir ali, eles queriam ser batizados, e isso já não era importante, não bastava? Claro que não, porque não é o fato da gente entrar nas águas que vai fazer com que simplesmente o nosso nome esteja escrito no livro da vida. O que vai fazer com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida é o arrependimento dos nossos pecados, é o reconhecimento que sozinho a gente não conseguiria, é saber que Jesus morreu no nosso lugar, se fez maldição por nós e agora eu e você podemos ter vida e vida em abundância. Então nós estamos dizendo que tudo está começando pelo arrependimento. E onde não há o arrependimento, onde não tem essa mudança de vida, não tem uma mudança de coração, não adianta nada, vai ser um mergulhar na água e sair. É como mais ou menos se a gente brincasse e falasse assim: o demônio que estava junto ou ao lado entra molhado e sai, entra seco e sai molhado. É mais ou menos isso, dá para entender? Porque o que muda, o que tem a transformação é você entrar e falar: é uma nova chance que Deus está me dando. E quando você está lendo, você vê que eles falam assim: não, mas nós temos por pai Abraão. E Abraão, no Velho Testamento, nessa parte ainda, como Jesus não tinha morrido e nem tinha ressuscitado, nós temos Abraão como a figura de Deus Pai. E eles estavam dizendo: nós somos filhos de Abraão, como se nós hoje pudéssemos falar: não, somos todos filhos de Deus, mas não é exatamente isso, porque o que eles estão falando, estão mostrando, é que eles têm o quê? Um conhecimento, eles têm uma religião, mas eles não têm uma mudança. Eles estão achando que eles estão bem na fita, mas eles realmente, diante de Deus, eles não são salvos. E aí a gente vê esta pérola, que o próprio João fala: porque Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Deus. Muitas vezes eu fiquei pensando: claro, Deus é tão poderoso, pode até mesmo de pedra fazer o que for, mas sabe o que ele está querendo dizer? Isso foi lá atrás, quando eu pensava e olhava e tentava olhar naquilo que ele falava, a pedra. Mas aí eu parei e falei: pera, ele está dizendo sobre coração endurecido. E isso me trouxe uma alegria por dentro, porque sabe aquela encrenca? Não importa se é marido, se é mulher, se é filho, se é amigo, se é colega de trabalho, se é chefe de trabalho, se é colega de escola, não importa. Sabe aquele coração duro? Deus pode fazer com que deste coração duro surja um filho de Deus. Aleluia! Deus pode transformar toda essa história. Ele não tem nenhum problema com o coração endurecido, nenhum problema. Deus pode tudo. Ele tem como transformar todas essas coisas. Aliás, ele transformou a tua vida e transformou a minha. Então, nós não podemos achar que nós éramos melhores ou somos melhores do que as outras pessoas. Não. Cada um de nós chegou numa hora da nossa vida diante de Deus com as nossas lutas, necessidades, mas também com o nosso coração
coração precisando de uma transformação. É isso que nós estamos achando. Foi por puro amor, foi por pura graça que ele nos alcançou, porque ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. O foco não pode ser simplesmente eu preciso fugir da ira de Deus. Por isso que ele estava sendo tão duro. Vocês estão vindo aqui para ser batizado para fugir da ira de Deus? Olha, vou te dar uma notícia. Ele já colocou ali, ó, tá prontinho o machado para cortar, porque toda árvore que não produzir um fruto bom, um fruto digno de arrependimento, vai ser cortada e vai ser lançada no lago de fogo. Aí você pode perguntar, Raquel, você está querendo me dizer então que o que Deus está falando é sobre árvores? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E também no 19 e 20 ele fala, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês serão conhecidos, ou vocês se conhecerão. Sabe, às vezes eu penso muito nas pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo dentro da igreja. Olha para a vida dela e veja que fruto ela tem produzido. Eu sei que Deus tem um trabalhar na nossa vida e em a cada etapa ele vai retirando coisas que não agradam. No começo, às vezes, será um temperamento mais impulsivo, mais agressivo, uma fala mais obscena. Não dá para você ficar pensando num cristão falando palavrão ou sendo de uma maneira intragável, muito irritado, sem nenhum domínio próprio. Então são etapas, mas esse processo é de Deus. A nossa parte é pedir para que Deus, e deixar Deus, traduzindo em outras palavras, que ele possa fazer o processo, que ele possa ou cortar, ou limpar e podar. Olha o que também está escrito no livro de João, no capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando isso, tá? E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Ó, aqui tem um baita do ensinamento. Nós temos que permanecer em Jesus. Fora, sozinho, não tem como. Não pense você, já aceitei Jesus, está tudo bem, agora eu sigo a minha vida. Se quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Eu gosto demais dessa palavra, eu sempre prego e uso essa, sem mim nada podeis fazer. Sabe, queridos, ele enviou o Espírito Santo para habitar na tua vida e na minha, porque ele sabia que nós não iríamos conseguir. Ele sabia que nós somos encrencas, somos pecadores, desistimos com facilidade, mas quando a gente pensa o Espírito em nós, aleluia! É por causa desse Espírito que a transformação é conseguida, é por causa deste Espírito que nós podemos conhecer qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, porque vão ser criadas situações onde a nossa mente vai ser transformada, a nossa história vai ser modificada, a nossa vontade. Tudo que nós somos por causa dele. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E eu realmente fico pensando nessa passagem, quando João, tão bravo, tão irado, ele fala raça de víboras. Sabe o que ele estava dizendo? Qual era a intenção daqueles homens em estar chegando em Jesus? E eu levo para nós também essa mesma pergunta. Qual é a nossa intenção ao estar chegando em Jesus? Ele vai simplesmente ser aquele que resolve o teu e o meu problema? Ele vai ser aquele que vai dar uma solução para aquilo que nós estamos precisando? Ele vai ser, sabe, parece às vezes que nós usamos Deus como uma varinha mágica que ele pode fazer as coisas. Eu sei que ele faz por amor. Mas o primeiro motivo que ele quer é te alcançar e me alcançar por amor, porque ele sabe que o nosso caminho é um caminho de queda, um caminho que não vai dar legal. Então ele nos atrai para ele nos começa buscando. A palavra de Deus diz isso, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis fruto. Então ele nos atrai, ele nos escolhe, ele nos chama, ele faz toda uma mudança na nossa vida
E de repente, qual ainda é o nosso mérito? O que a gente recebe? Galardão de tudo aquilo que nós fizermos, e mais do que somente os galardões, Ele tem a salvação para a tua vida e para a minha vida. Oh Senhor, como nós precisamos querer Deus acima de tudo. Como nós precisamos estar vigiando qual é a intenção do nosso coração. E lembrando sempre que Deus não tem problema com nenhuma encrenca, nenhum daqueles que a gente fala, esse ninguém dá conta. Ninguém dá conta, pode ser pessoas, mas para Deus Ele dá conta. Todo o coração duro destas pedras, Deus pode fazer com que se transformem em filhos de Deus. Vamos orar? Vamos colocar esse pedido no altar de Deus, pedindo para Ele buscar aquele nosso querido, aquele conhecido, mesmo aqueles que nós sabemos, olha, aquele ali não está bem, um vizinho que você nem mesmo saiba como é, mas você sabe que ele está precisando alcançar essa graça. Ora comigo agora, nesta manhã, para a gente buscar o papai. Paizinho amado e querido, Senhor, a Tua palavra, ela nos ensina, exorta, mas ela também nos consola. E é um consolo, Pai, saber, Senhor, que o Senhor diz que para o Senhor nenhum problema há com aquele coração de pedra. Não importa como são as pessoas, como elas estão, o que nós precisamos fazer é orar, é buscar no Senhor, é depender do Senhor e é pedir, Pai, em nome de Jesus, transforma aquela vida, transforma aquele marido, transforma aquela esposa, transforma aqueles filhos, transforma netos, transforma amigos, transforma familiares, transforma, Senhor, aqueles que mesmo a gente nem conhecendo, mas o Senhor nos traz como peso para orar, para buscar o Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, quebra este coração de pedra, faz, Senhor, com que a gente possa cada vez mais ver com os nossos olhos a Tua salvação, a Tua bênção chegando e trazendo para estas vidas, Pai, a mesma paz que hoje nós sentimos, a mesma possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, na dependência do seu Filho amado. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Fica com Deus, que Deus abençoe e não desiste de orar não. Ele é fiel e Ele vai fazer e cumprir a promessa dele. Em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.